valendo o título da competição. O Cruzeiro, o segundo maior vencedor, com 4 conquistas. O Flamengo tem 3, quer empatar ali com o Cruzeiro em número de títulos da Copa do Brasil. E a gente já tem na tela o duelo do banco de reservas, ou dos bancos de reservas, porque de um lado tem Mano Menezes, que hoje, entre os técnicos da Série A, é o que está há mais tempo no cargo. Do outro lado, o Rueda, que acabou de chegar, depois da saída do Zé Ricardo, que ficou quase que um ano ali no Flamengo. O Rueda assumiu a equipe rubro-negra. Mano Menezes tem 100 jogos no comando do Cruzeiro, nesse 1 ano e 1 mês. Aproveitamento de 59,6%. O Rueda, nas 5 partidas que fez até aqui, em 15 dias, tem 66,6%. É claro que na Copa do Brasil ele tem que mudar um pouco o time do Flamengo, porque nem todos os atletas estão inscritos, né, Rodrigo Bueno? Então, é uma dificuldade que o Rueda tem para montar essa equipe, mas dos jogos que a gente viu do Flamengo até aqui, com a chegada dele, houve uma evolução, principalmente no setor defensivo. Exatamente, não tomou gols na Copa do Brasil, acabou sendo vazado apenas na Primeira Liga, quando ele também utilizou um time um tanto quanto alternativo. O Rueda pode ser campeão em 4 jogos, fazendo 4 jogos. O Mano está desde o começo da Copa do Brasil, porque o Cruzeiro disputou as primeiras fases da competição. O Mano tem um largo histórico de Copa do Brasil, já foi campeão, já foi vice-campeão, já fez grandes campanhas, desde o 15 de Campo Bom. É um especialista na competição e é um bom teste. A gente viu nos últimos anos, né, experiências com técnicos estrangeiros no futebol brasileiro e muitos não conseguiram os resultados esperados, não tiveram nem tanto tempo assim para mostrar serviço. O Rueda, em pouco tempo, pode conquistar um título inédito em termos de treinadores estrangeiros. Vai ser um grande duelo, porque são 2 caras que trabalham bem na parte defensiva. O Mano, reconhecidamente no Brasil, é um dos melhores nesse quesito. E o Rueda, já no Atlético Nacional, ele aprimorou o trabalho do Osório. O Osório um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais ofensivo. E o Rueda tornou especialmente o time de Medellín mais competitivo quando ajustou também o sistema defensivo. Uma situação que o Rueda vive no Flamengo lembra um pouco o que aconteceu no próprio Flamengo em 2006, na mesma Copa do Brasil. O time era dirigido pelo Valdemar Lemos até as semifinais, quando eliminou o Ipatinga, que era dirigido pelo Ney Franco. Aí a competição parou para a Copa do Mundo de 2006. O Valdemar foi um técnico que já está lá há muito tempo e de quem se esperava mais. O Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil, mas não conseguiu atingir o patamar de futebol pelo investimento, pelo elenco. Copa do Brasil, porque Reinaldo Rueda pode ser o primeiro estrangeiro a conquistar a competição. Filipão é o maior vencedor da Copa do Brasil, 2 vezes com o Palmeiras, uma com o Grêmio e uma com o Criciúma, quando ele despontou para o cenário nacional, né? Com 2 conquistas, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, técnico hoje do Grêmio, ele conquistou no ano passado com o tricolor gaúcho e já havia conquistado também uma Copa do Brasil com o tricolor carioca, o Fluminense. Levir Coupe também tem 2 conquistas, uma com o Cruzeiro e uma com o Atlético Mineiro, e o Mano Menezes tem uma conquista, foi na Copa do Brasil de 2009, quando ele dirigia o Corinthians. Reinaldo Rueda é, portanto, o primeiro técnico a disputar uma decisão e pode ser, claro, o primeiro a também ganhar. Mas para isso precisa passar pela boa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou sem centroavante no primeiro tempo contra o Grêmio. No segundo tempo ele voltou a ter um cara ali de referência, que era o Raniel. Ele colocou o Thiago Neves no primeiro tempo como aquele falso 9, a gente está vendo na tela agora. Com ou sem centroavante, como o Mano deve escalar o Cruzeiro na decisão? Com o centroavante, um cara realmente de referência ali à frente, foram 33 jogos, foram 22 sem um cara especialista ali da posição. Aproveitamento com centroavante é melhor, 61,6%, mesmo com menos finalizações. Só que teve mais gols marcados, 1,7 contra 1,1, jogando sem centroavante. Dá para comparar e perceber qual que é a melhor opção para o Mano Menezes nessa decisão contra o Flamengo, Rodrigo Bueno? Essa é uma pergunta boa, porque o Mano não gosta muito do centroavante, né? Tanto que o Ábila acabou sendo negociado com o Boca e já foi repassado para o Huracan. A gente vê que nos números, principal, que é o número de gols, a média de gols é maior com o centroavante. Mas o Mano Menezes se sente mais seguro às vezes, né? Ou é uma questão de preferência, questão de gosto, com um ataque mais móvel, né? Com mais mobilidade, com mais velocidade. O Thiago Neves também não está fazendo uma grande campanha, mesmo no jogo da classificação contra o Grêmio, ele admitiu que não fez um grande jogo. O Sobis começou muito bem a competição, tanto que ele é o artilheiro ainda. Se você pegar das fases iniciais, com 6 gols ele é um dos artilheiros. É um sério candidato. Artilheiro do Cruzeiro na temporada. Exatamente, mas caiu de produção também. Porém, pelo gosto do Mano,
realmente jogar sem centroavante. Embora os números em geral sejam muito parecidos e o principal, que é o número de gols, seja maior com o centroavante. E ele não tem o Sassá, né, Eugênio? Porque o Sassá chegou, tem sido titular do Campeonato Brasileiro, mas não está inscrito na Copa do Brasil. Eu acho que depende muito das circunstâncias do jogo, do momento do jogo. Por exemplo, primeira partida Maracanã, é isso? Depois ele decide em casa, no Mineirão. No Maracanã, cabe ele jogar sem o centroavante. No Mineirão não cabe, dependendo das circunstâncias. Vai que no Maracanã ele consegue um grande resultado, ganha do Flamengo, aí pode jogar também sem centroavante. Porque o Flamengo vai ter que sair para o jogo bastante na segunda partida. Bloqueia o meio campo. No caso do jogo contra o Grêmio, era óbvio que jogando em casa, o Grêmio com a vantagem, era necessário ter um homem de área para prender os zagueiros, para ocupar os zagueiros. E no lado do Flamengo, o Reinaldo Rueda não vai poder contar com o Guerreiro, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Botafogo. E ele tem um problema agora. O Felipe Viseu, que seria o substituto imediato, ele sofreu uma lesão no jogo contra o Paraná na Primeira Liga, vai ser reavaliado. É praticamente certa a ausência do Felipe Viseu. E aí ele tem que atuar, se ele quiser atuar com um centroavante de referência, com jogadores que poderiam ser adaptados ali à função, né? O Lucas Paquetá, que atuou assim no jogo contra o Atlético Goianiense, deu uma assistência para gol. O Berril, que normalmente joga aberto pela direita, poderia também jogar como referência, como fez o Rueda com ele, ainda no Atlético Nacional da Colômbia. E o Vinícius Júnior nunca atuou dessa forma no Flamengo, mas poderia ser uma opção também. Há uma preferência para você, Eugênio Léo? A preferência é que o Viseu se recupere e possa jogar, porque é o atleta da função, não é improvisação. Se não puder jogar, imagino que ele vá com o Lucas Paquetá. E aí é um bom jogador, um jogador de muito potencial, mas que não é centroavante. Ah, mas ele jogou contra o Atlético Goianiense e foi bem. Foi bem, especialmente no segundo tempo, depois que o Flamengo abriu o placar e que teve espaços para contra-atacar. E aí ele, no entrosamento com o Vinícius Júnior, conseguiu boa participação. Esse gol aí que a gente está vendo foi a assistência do Felipe Viseu e depois o gol do Vinícius Júnior. Paquetá, né? Isso, do Paquetá, exatamente. O segundo gol, principalmente, é que ele faz uma grande jogada junto com o Vinícius. Esse ainda não é o jogo com o Atlético Goianiense, não. Esse é o jogo contra o Palestino. Ah, verdade. Primeiro gol do Vinícius Júnior. Mas eu acho isso, que o Berrio está muito bem encaixado pelo lado direito, não vai tirar o Berrio dali, que você... É aquele cobertor curto. Muda a característica do time. Vai resolver o problema em uma posição e aí abre buraco na outra. Não necessariamente o Berrio vai funcionar como centroavante. Exatamente. Aí você não cria tem dois problemas, né? E você tira ele de onde está jogando bem nesse momento. Então, deixa o Berrio ali. O Vinícius Júnior não tem a característica nem física. E lembrando que o Everton Ribeiro também não pode atuar porque ele não está inscrito. Senão ele poderia colocar o Berrio como centroavante e botar o Everton Ribeiro nessa posição pela direita. Não pode. Aí pode botar o Vinícius Júnior pela direita. Mas não vejo... Nunca atuou dessa forma, eu acho que a opção é o Lucas Paquetá e o Flamengo perde nisso. É um bom jogador, mas pela característica do jogo, ele mostrou contra o Atlético Goianiense, quando precisou ser centroavante mesmo, ele não tem o cacuete para a função. Aí, como segundo atacante no contra-ataque, apareceu bem. E lógico que vamos falar muito dessa decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Até a próxima quinta-feira, a partir das 9 da noite, tem a transmissão do Fox Sports para esse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. O Raio Fox vai ficando